Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, na graça do Senhor, para a glória do nosso Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Busque ao Senhor em oração aí, em sua casa, onde você estiver. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome porque tu és grande. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor e nós te adoramos. E te invocamos, ó Deus, nesta noite, porque tu és o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus galardoador, abençoador. Deus merecedor de toda adoração, de toda invocação. Nós te invocamos porque tu és o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso ajudador. Precisamos de ti e o Senhor tem nos abençoado. Glorificado seja o teu nome pelos milagres do Senhor nas nossas vidas. Nós te adoramos e te invocamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos nessa quarta-feira. E eu convido você a abrir sua Bíblia na leitura inicial, em Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Daniel 1, de 1 a 8. O texto nos diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque e a Misael o de Misaque, e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Até aí, amados irmãos, versículo 8, a primeira leitura desta noite da nossa liturgia. Vamos, queridos, para um momento de intercessão a esse Deus de Daniel, Deus fiel, Deus poderoso, que nós possamos confessar os nossos pecados nesses momentos de intercessão, para que o Senhor nos lave, nos purifique de todo mal. E também colocarmos no altar do Senhor nossos pedidos, pelos enfermos, pelos desempregados, pelos lares, pelos irmãos que carecem de uma bênção emergente e urgente do Senhor nosso Pai. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Pai bendito, Deus amado, nós bendizemos o teu nome por estarmos unidos nesta noite com os nossos irmãos, em oração ao redor da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus,
por todas as bênçãos já concedidas sobre nós, pão de cada dia, o sustento, a vida, nossa casa, a fé em Jesus Cristo e tantas bênçãos maravilhosas das mãos do Senhor. Clamamos pelos nossos irmãos desempregados, abra portas de empregos, ó Deus, os que estão deprimidos, depressivos, enfermos, os que estão contaminados com essa gripe ou com alguma doença, Senhor, com um tratamento difícil, pesado. Ó Deus, Tu que és o dono, Senhor, de todo poder. Cure, restaure, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus. São crianças, jovens, adultos, carecidos do Senhor no leito de enfermidade, num tratamento, sendo cuidados em casa, são os idosos. Sê propício, Senhor, Tu és poderoso. Restaura os lares, restaura as vidas. Tu és o Deus da restauração. Nos abençoe, toma nas Tuas mãos nossos planos, projetos, estabeleça os desígnios dos nossos corações. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Dependemos totalmente do Senhor. Nós oramos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero fazer com vocês uma segunda leitura em 1 Reis 18. 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos ler dos versículos 1 a 16. Elias apresenta-se diante de Acabe. Diz-nos assim o texto do Senhor. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandassem homens à tua procura, e dizendo eles: Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que está ali Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas, eu os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou:
e foi Acabe ter com Elias. Texto da palavra do Senhor, de 1 Reis 18. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus nesse instante para uma breve meditação na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua augusta palavra, santa palavra, e pedimos que o teu Espírito nos ilumine, nos dirija, que o Senhor nos sustente para que possamos absorver as tuas verdades e que possamos amadurecer na fé. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és fiel e nos concede as tuas verdades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, pela tradição judaica, Jeremias é o autor dos Reis. Reis é um registro minucioso dos fatos de Israel. Um dos livros, os dois livros originalmente, os dois livros, eram apenas um. Eu não sei se os irmãos sabiam disso. Eles foram divididos por qual motivo? Foram divididos para gerar cópias e também publicações. São aspectos do passado sobre a vida da nação. Jeremias, irmãos, oferece um relato muito significativo nesses textos. Reis é mais do que uma história de monarquia. O autor não é um observador apaixonado de maneira superficial, mas ele é alguém que compilou de maneira profunda esse texto, com uma intenção bonita, teológica. Ele compôs um relato coerente do passado. E assim, irmãos, ele prestou um serviço inestimável para a igreja. Reis é a história e também uma obra de teologia. São lições do passado que servem para as nossas vidas no presente, para a vida da igreja. É uma reflexão sobre os procedimentos de Deus. Na verdade, irmãos, Israel estava num procedimento de decadência. Passou a adorar deuses estrangeiros, uma deteriorização no seu zelo para com o Deus de Israel. Essa derrocada espiritual, uma verdadeira queda espiritual, vinha desde o rei, desde o topo dos líderes. Acabe se aperfeiçoou em fazer o mal. Isso está aí em 1 Reis 16:30. Ele se aperfeiçoou em fazer o mal. Assim ele conduziu toda a coletividade para a ruína. O povo estava realmente vivenciando uma situação caótica. Como ser fiel, irmãos, num contexto desse nível? Como manter a pureza numa sociedade falida? E é justamente aí que vemos a figura de Obadias, citado no texto. Obadias era o mordomo do rei Acabe. Essa era uma importante posição na realeza, mordomo. Esse trabalho envolvia a administração do palácio e também a superintendência das propriedades do rei. Obadias, irmãos, nos dá um exemplo de conduta no caos. Como nos conduzir no caos? Ele nos mostra o caminho para essa superação. Eu gostaria de meditar com os irmãos a partir do seguinte tópico: como viver num contexto de apostasia? Como viver num contexto de apostasia? O texto nos informa que num contexto de apostasia é preciso temer muito ao Senhor. O versículo 3 nos diz: Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Que síntese bibliográfica maravilhosa! Não precisa dizer mais nada da vida deste homem, de Obadias. Apenas esse registro basta para mostrar o seu caráter cristão, o seu caráter provado. Ele temia ao Senhor de uma maneira especial. Não era um mero temor, irmãos,
de boca ou de aparência, mas um temor ao Senhor verdadeiro e profundo. Obadias não brincava de temer ao Senhor. Será que seria escrito isso de mim? Ou, quem sabe, de você? Como está o meu temor ao Deus Todo-Poderoso? Como está o seu temor ao Deus Todo-Poderoso? E ele confirma a Elias esse temor, e esse temor era antigo. Veja, no versículo 12 que lemos, ele diz: eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Que bonito isso, meus irmãos. Eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Jovem que está conosco nesta noite, presente, como está o seu temor ao Senhor? É hora de mocidade, é hora de energia, é hora de vida. Veja aqui o exemplo de Obadias. Temo ao Senhor desde a minha mocidade. Um temor que veio crescendo progressivamente na vida desse servo. Desde jovem, Obadias já nutria esse sentimento. Agora, já homem feito, esse temor está ampliado. O texto afirma que ele temia muito ao Senhor. Quantos você conhece que já abandonaram a fé? Até apresentaram um certo temor aparentemente a Deus, mas desistiram de continuar na luta cristã. Existe uma característica que marca o cristão, nós sabemos, a Bíblia nos informa. É um sinal que identifica os verdadeiros servos de Deus. Essa qualidade se chama perseverança. Perseverança. A perseverança é uma marca dos filhos e filhas do Senhor verdadeiros. Obadias temia ao Senhor desde a sua mocidade. Vivendo agora no palácio real, ele não se corrompe. Um reinado podre e cheio de pecados e erros, ele manteve ali a sua fidelidade ao temor do Senhor. Como viver num contexto de apostasia, e vivemos hoje num contexto de apostasia, é preciso temer muito ao Senhor, seguindo aqui o exemplo do servo de Deus. Mas, meus irmãos, é preciso também assumir o seu chamado. No contexto de apostasia, é preciso assumir o seu chamado. O versículo 4 nos informa: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. É preciso sempre lembrar que temos um chamado. Qual tem sido a minha atitude diante disso e a sua? Obadias foi desafiado a assumir o seu chamado e ele não estava num contexto confortável. Nós vimos o estado deplorável do reinado. É nesse meio que Obadias teve que tomar posição. O rei Acabe era mau e se casou com Jezabel. Jezabel era uma estrangeira de coração duro. Foi um casamento arranjado por razões políticas. Nós sabemos e podemos estudar isso. E como ela era da religião cananeia, ela adorava a Baal. Essa aliança, irmãos, foi um péssimo negócio para Israel. Praticamente oficializou ali a idolatria a Baal. Esse era o contexto no qual Obadias vivia. Chegou ao ponto que Jezabel foi muito além de suas intenções. Não se contentou apenas em implantar a sua fé. Ela passou a exterminar os profetas do Senhor. O que você faria se fosse mordomo do rei? O que eu faria? Alguém com autoridade, certa posição neste cenário. O texto nós vemos, no texto, a atitude de Obadias. Ele não negou o seu chamado de servir ao Senhor. Assumiu a sua posição
ao lado do povo de Deus. Ao lado do povo de Deus. De que lado você ficaria? De que lado você está? De que lado eu estou? E assim ele escondeu, protegeu e sustentou 100 profetas. Escondeu, protegeu e sustentou. Fez isso sob pena de perder a própria vida. Essa atitude deve nos levar a pensar. Quantas vezes, num contexto bem mais tranquilo, negligenciamos o nosso chamado e negamos a fé? O que você faria se estivesse no lugar de Obadias? Certamente muitos se omitiriam. Será que eu também? Ele não se omitiu, mas tomou uma posição. Posição corajosa que implicava o seu chamado. Como viver num contexto de apostasia? É preciso assumir o seu chamado. Mas, meus irmãos, o texto nos ensina que num contexto de apostasia é preciso seguir o caminho mesmo sozinho. É preciso seguir o caminho mesmo sozinho. Veja os versículos 5 e 6. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. A seca, irmãos, estava ameaçando o governo de Acabe. Para Israel, a seca era um sinal do alto. A escolha pelo pecado eliminava as nuvens e as chuvas. Deus encolhia a mão e não enviava a chuva. O povo, os soldados, os animais, a terra careciam de água. A reação de Acabe foi prática e não foi espiritual. Ao invés de tentar achar água, ele deveria refletir e deveria ir no âmago da questão, as causas da seca. Existe um soberano sobre a natureza e a vida. E é ele que concede a chuva a seu tempo. Nós vimos isso aí no primeiro versículo, porque darei chuva sobre a terra. Mas, irmãos, Acabe tentou reagir com recursos próprios. Nessa busca por água e erva, ele convocou então Obadias. Repartiram a terra e saíram na dura missão. Os caminhos trilhados foram diferentes. Acabe foi à parte por um caminho. Talvez deve ter ido acompanhado. Ele era o rei. O rei talvez não estivesse sozinho. Mas o registro é claro e diz que Obadias foi só. Obadias foi sozinho por outro caminho. Está aí no versículo 6, no final do versículo 6. É importante, irmãos, aprofundarmos um pouco sobre isso. Na verdade, esse tópico é representativo da vida de Obadias. Obadias estava praticamente só no palácio. Vivia a sua fé e a sua crença sem um grupo de apoio. É certo que havia ali o grupo de profetas que ele ajudou, mas no palácio talvez nem tanto, mais sozinho, ali naquela realidade. Como mordomo, ele estava no convívio ali do palácio, mas cercado de heresia e de apostasia. Nós vimos no texto de Daniel que eles também chegaram num reinado diferente, e Daniel ali tomou também uma posição para não se contaminar com as finas iguarias do rei. Talvez aqueles alimentos, além de serem diferentes da dieta judaica, aqueles alimentos de Daniel, eles eram oferecidos aos ídolos, talvez, pela religião daqueles povos, e ele solicitou não contaminar-se sozinho com alguns amigos naquele reino. Irmãos, assim no palácio e no caminho, na vida e na fé, a sua crença ele vivia talvez e por muitas vezes solitariamente. Mas mesmo na solidão, ele não negou o seu Deus. Mesmo na solidão, mesmo com poucos irmãos, mesmo com um número diminuto, ele foi sozinho pelo caminho,
É o que diz aí. E vivia ali no palácio talvez uma fé solitária, mas Deus estava com ele. O Senhor estava com ele. A vida cristã, irmãos, muitas vezes exige essa disposição. Como viver no contexto de apostasia? É preciso seguir o caminho mesmo que sozinho, mesmo que com poucas pessoas, mesmo que com a minoria. Mas, meus irmãos, nós vemos também no texto que num contexto de apostasia é preciso confiar na palavra profética. Nós vemos no versículo 15, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. O momento religioso atual é muito curioso. Há um tipo, irmãos, de efervescência de espiritualidade. O discurso das pessoas é que são espiritualizadas, vivem uma certa espiritualidade, independentemente do tipo de fé ou de religião. Ao mesmo tempo, ocorre uma explosão de heresias, de crenças. Muitas vezes é elegante dizer isso, não é? Parece que ficou um mundo de diversidades, e nesse sentido, irmãos, o mundo está vivendo uma época contraditória toda essa diversidade de crença. Como trilhar o caminho correto nesse ambiente? Onde está a verdade neste contexto complexo? Obadias também enfrentava uma situação igual. O momento era de extrema confusão religiosa ali na época. Uma mistura de religião israelita com as outras. Baal era o deus dominante da religião cananeia e de algumas religiões. A impressão é que todos estavam perdidos na fé. Como se portar num cenário desse? Obadias nos oferece mais uma lição nesse sentido. Elias, por ordem divina, foi falar com Acabe. Está aí no versículo 1. Encontrou-se com Obadias e lhe pediu para dar o recado ao rei Acabe. Acabe estava à procura de Elias em todo lugar. Obadias temeu, pois o espírito poderia levar Elias. Isso já havia acontecido antes, lá no Rio Jordão. Obadias confessou esse receio a Elias. Porém, irmãos, a dúvida se foi com a palavra profética, a palavra firme do servo do Senhor. Por pior que seja o cenário religioso, sempre haverá a palavra profética verdadeira, fiel, firme. E com essa palavra, aí no versículo 15, Obadias acalmou o seu coração. Mesmo no contexto de confusão, ele manteve a fé. A fé genuína na única verdade que vem do Senhor. O versículo 16 nos diz, então foi Obadias encontrar-se com o rei Acabe. A partir da palavra profética do versículo 15. Diante da palavra do profética, meu irmão, vá. Não tenha receio, vá. Apesar das confusões teológicas, siga, vá. É a palavra do Senhor. Como viver num contexto de apostasia? É preciso confiar na palavra verdadeira, é preciso acreditar na palavra profética e ir, seguir o caminho com firmeza. É palavra do Senhor, é palavra verdadeira. Queridos irmãos, concluindo a nossa breve mensagem nesta noite, nós vimos no início que Israel estava num processo de grande decadência. Essa derrota espiritual, essa decadência espiritual, vinha desde a corte, desde o rei. Que tristeza! Acabe se aperfeiçoou em fazer o mal. Assim, ele conduziu toda aquela coletividade à ruína. Como ser fiel num contexto desse? Como viver numa realidade de apostasia? É justamente aí que vemos a figura de Obadias. Ele estava ali no olho do furacão, lá no palácio, mas nos ensina, assim como Daniel, a viver neste contexto. É preciso temer muito ao Senhor. É preciso assumir o seu chamado. É preciso seguir o caminho, mesmo que sozinho, mesmo que com a minoria. E é preciso confiar na palavra profética. Que Deus os abençoe
e que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja na vida de todos nós. Amém, meus irmãos.